Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em português. Hoje vamos continuar com a saga de mitologia com o livro dourado, mas em português, claro. E hoje vamos ter, de novo, sim, o tema egípcio. Obviamente já lemos algumas partes, como o livro dos mortos, a parte do Tutankhamon, mas desta vez vamos abordar aqui um livro em específico e, obviamente, é um dos meus temas preferidos, então por que não? Aqui vamos. Eu estava sozinho com o primeiro dos oceanos, a criação e os primeiros deuses. No começo não havia nada, exceto o oceano primordial chamado Nan ou Nun, não ser. Segundo os mitos de criação antigos, descritos em imagens e nas inscrições hieroglíficas sobre as paredes dos túmulos egípcios. Em Heliópolis, uma das cidades mais antigas do Egito, hoje parte do Cairo, o povo adorava Ra, o Deus Sol. Em sua função de criador, Ra era adorado como Atom, que significa o todo. Os primeiros deuses. Atom surgiu do caos de Nun, em cujas águas ele habitava, inerte. Do seu próprio corpo criou outros deuses. Das narinas, Atom espirrou Shu, o deus do ar, e da boca cuspiu Tefnut, a deusa da umidade, enviando os dois para bem longe da água. Mais tarde, Atom mandou seu olho direito, o sol, procurar Shu e Tefnut. Esse olho era a deusa Hathor, uma chama carregada de força selvagem e imprevisível. Quando ela voltou com Shu e Tefnut, ficou zangada com Atom porque outro olho tinha aparecido no seu lugar. Hathor chorou lágrimas amargas que se tornaram os primeiros seres humanos. Atom pegou o olho que era Hathor e o sol ao mesmo tempo e o colocou sob a forma de uma naja sobre a testa, para comandar o mundo até o final dos tempos, quando toda a criação fosse extinta e, mais uma vez, o mundo fosse coberto pela inundação infinita. Depois, Atom fez com que as águas originais recuassem e, assim, ele teve uma ilha onde ficar. Descansado sobre esse montículo chamado Monte Ben-Ben, Atom criou o mundo. Ele recorreu a 3 forças inatas para dar vida aos elementos da criação. Elas eram Heka, o poder criador ou magia, Sai, o dom da percepção, e Hu, para o pronunciamento. As forças se tornaram deuses, com poder próprio, e foram seus companheiros na barca solar. A embarcação usada por Atom para cruzar o céu como Ra, e o deus do sol. Tudo era regulado por um quarto poder, a deusa Maat, a harmonia cósmica. Os deuses se multiplicam. Juntos, os filhos primogênitos de Atom, Shu, o ar seco de tranquilidade e da preservação, e Tefnut, o ar úmido da mudança, criaram Geb, a terra seca masculina, e Nut, o céu úmido feminino. Nut deitou-se sobre o Geb, e o céu acasalou com a terra. Os filhos de Nut e Geb foram as inúmeras estrelas. Tal fecundidade enraiveceu Shu, que então amaldiçoou a filha,
a não dar à luz em nenhum mês do ano. No entanto, Thoth, deus dos conhecimentos e da sabedoria, jogou com o deus Lua, Khonsu, e conseguiu 5 dias mais para Nut a serem acrescentados aos 12 meses lunares e de 30 dias cada. Nesses dias ela deu à luz a Osíris, Horus, Set, Ísis e Néftis. Para evitar que a prole aumentasse, ou segundo outra fonte, para deixar espaço para que Atom criasse e aumentasse a população do mundo, Shu decidiu separar o casal. Então, com as mãos, ele puxou com força a filha Nut, o céu, mantendo-a segura no alto, e prendeu embaixo com os pés o filho Ge, a terra. Supõe-se que essa história tenha inspirado a posterior lenda grega do Atlas, o titã condenado a sustentar o céu sobre os seus ombros. Muita coisa a acontecer, né? Por acaso, essa parte nós não tínhamos falado, né? Nas últimas vezes que lemos sobre a mitologia egípcia. Mas sim, muito curioso. Os 9 principais deuses, Nut, Geb e os seus 5 filhos, juntos com Shu e Tefnut, eram conhecidos como a Ennead, e eram os 9 deuses mais importantes sob Atom. Assim como ele detinham as forças de ordem e do caos. Osíris primeiro era rei sobre a terra e depois governava o submundo. Personificava a ordem. Set, que vivia no deserto e tentou usurpar o poder de Osíris, personificava o caos. Cada um deles se casou com as suas irmãs. Osíris casou-se com a Ísis e Set com Néftis. Set também assediava Ísis e Osíris teve um filho, o deus Anubis, com Néftis. A gente já sabe, né? Essa história. Irmãos e irmãs, uma festa. Enfim, Horus, o outro filho de Geb e Nut, era um deus dos céus, cujo nome significava aquele que está no alto, bem distante. Ele era representado com um falcão, com as asas abertas, cujos olhos eram o sol e a lua. Devido à sua incapacidade de ver na escuridão das noites sem lua, o deus também era às vezes chamado de Horus cego. Então foi aqui que eu descobri que porque eu sabia que o Horus que eu conhecia era o Horus que era filho do Osíris e da Ísis, que acho que vem mais à frente, mas é aquela tal história, né? Quando ele morreu, a Ísis a ressuscitou, mumificou, blá blá blá, e então eles fizeram o filho, o Horus. Mas aparentemente havia um Horus anterior a esse Horus, e o segundo Horus era uma reencarnação do primeiro Horus, mas a gente já vai aí. Sufocando uma rebelião. Depois que Atom criou o mundo, ele encarou uma revolta de seus filhos, ou, de acordo com algumas fontes, dos escudeiros de Set. Conforme Atom envelhecia e sentindo-se cada vez mais frágil para combater ele mesmo os deuses rebeldes, seguiu o conselho do Thoth e nomeou Horus o seu defensor. Assumindo a forma de um grande disco alado, Horus enfrentou-os num combate corpo a corpo. Seus oponentes transformaram-se em pássaros, peixes, hipopótamos e crocodilos, mas Horus logo deu cabo de todos.
Houve a seguir uma segunda batalha. Sete arrancou o olho esquerdo de Horus, a lua, e Horus arrancou os testículos de Sete. Na fúria da batalha e temporariamente cego, sem a luz da lua, Horus, além de derrotar os rebeldes, decapitou muitos deuses leais ao Atum. Os demais deuses fugiram e no caos a barca solar estacou, quando um dos pilares que sustentava os seus caiu no mar. O universo estava à beira de um colapso. O Horus original, né, era bem poderoso. Horus morre e renasce. Osíris se meteu na confusão para restaurar a ordem e Sete, humilhado, foi obrigado a carregá-lo nas costas. Em seguida, Osíris devolveu os testículos a Sete e restaurou o olho de Horus, que veio a se tornar um símbolo poderoso de completude, proteção, força e perfeição. Entretanto, Horus estava muito enfraquecido pelos ferimentos sofridos e, depois de dar seu olho a Osíris, ele morreu. Osíris usou o olho para reequilibrar o universo e devolver a cabeça aos deuses. Depois de derrotados pelas mãos de Horus, Atum chamou os rebeldes e os engoliu. Dentro do seu estômago, os deuses discutiram e mataram-se uns aos outros. Essa morte dos deuses não os extinguiu. Em vez disso, eles continuaram a ser exatamente como antes. Horus foi o único deus que realmente morreu durante a revolta. E sua essência divina foi agregada a Osíris, como Horus que está em Osíris. Isso lhe permitiu renascer como Horus, o filho de Ísis e Osíris. Por essa razão, o primeiro Horus é às vezes conhecido por Horus mais velho, mas seu renascimento miraculoso significa que os dois deuses são, na verdade, uma única e mesma divindade. Horus, filho de Ísis e Osíris, morreu mais tarde picado por um escorpião, mas foi ressuscitado por obra da magia da sua mãe. A Ísis é uma deusa bastante poderosa. A gente já sabe, né? Terror dos humanos. Exatamente como os deuses tinham se rebelado antes contra a autoridade de Atum, assim fez a humanidade. Para castigar esses novos insurgentes, Atum enviou das alturas seu olho direito, a deusa Hathor, sob a forma de leoa, atendendo pelo nome de Sekhmet. Era sua intenção alarmar e castigar os humanos, ingratos, e reduzir sua quantidade. Mas uma vez tendo provado o sangue, Sekhmet se descontrolou. Sequiosa, por mais, matava todos que encontrava, perambulando sobre os restos ensanguentados. Ao anoitecer, numa tentativa de aplacar Sekhmet, Ra misturou onço vermelho com cerveja de cevada, fazendo aparecer sangue. A seguir, entornou 7.000 jarros de líquido sobre o território onde ela pretendia fazer sua orgia sanguinária. Sekhmet viu o sangue e, voraz, lambeu-o todo. De tão bêbada, caiu no sono por 3 dias. Quando acordou, a gana por sangue tinha passado e os humanos restantes foram poupados. Dali em diante, Hathor, em sua forma de leoa Sekhmet, foi associada a um festival anual que celebrava a sobrevivência da humanidade durante as festividades, o povo bebia cerveja com suco de romã. Uma deusa complexa. Atum valorizava a força da natureza ardente da Hathor
e a cria perto dele para protegê-lo. Ao voltar para ele, diz-se que o Deus Criador a teria acolhido como a Bela, um dos muitos nomes da deusa. Divindade popular, venerada por toda a sociedade egípcia, Hathor desempenhava múltiplos papéis. Às vezes, ela era adorada como a esposa de Horus e mãe de Ihi, deus menino da música. Ela era a deusa do amor, da beleza, da dança e, mais ainda, da procriação e de maternidade. Contrastando com seu aspecto de leoa, era comum a Hathor ser representada por uma vaca. O culto a ela, provavelmente enraizado nos primeiros ritos de fertilidade, era tido como anterior ao período dinástico. As pessoas acreditavam que Hathor poderia ajudar as almas a renascer na vida após a morte. E aqui temos este primeiro capítulo. O próximo capítulo é Salve Ra, perfeito a cada dia. A barca da noite de Ra. Ra era um deus do sol e também o deus criador, que surgiu no caos para se criar. Todo dia ele cruzava os céus numa barca, o barco de milhões de anos, trazendo o sol à terra. Ao surgir do leste a cada manhã, a barca era chamada de Manzet, fortalecendo-se. No ocaso, era conhecida como a Meseket, enfraquecendo-se. Toda a noite, Ra partia numa viagem funesta, ao velejar pelo submundo do At, a bordo da barca da noite. Nele acompanhavam-no as personificações divinas de seus poderes. Heka, poder criador, Sia, a percepção, e Hu, a palavra de Deus, e também Ma'at, a harmonia cósmica. Durante toda a noite, Ma'at segurava o Ankh, o hieróglifo para a vida, para que Ra, mesmo morto, pudesse mais tarde alimentar uma nova vida dentro dele. Na barca da noite iam com ele ainda outros deuses, inclusive o timoneiro Thoth, Ísis, cujos encantamentos faziam o barco se mover, e Set, que vigiava e protegia o corpo sem vida de Ra, em sua jornada pelos 12 portões que marcavam a passagem das horas de escuridão e as 12 regiões de Duat. É interessante, não é? Mesmo que Set tenha tido toda aquela revolta, batalha e blá blá blá, mas no final de contas estava ali todas as noites para proteger o Ra. No submundo. Passado o primeiro portão, um importante grupo de deuses acolhia Ra. Eles preparavam a barca para a jornada noite adentro e seguravam as cordas do reboque que passavam pelas 12 regiões do submundo para puxar o barco pelo rio. A sétima e mais perigosa região de Duat, Ísis evocava o deus serpente Mehet para formar um toldo protetor sobre Ra. Entretanto, outra serpente estava à espera do deus Sol, a serpente do caos, Apophis, ou Apep, inimigo eterno de Ra. Estendido ao longo de um banco de areia, no meio do rio, de modo a esconder sua forma monstruosa. Apophis paralisava os reis com o seu olhar hipnotizador e abria bem a boca para engolir o rio e a barca da noite. A deusa Ísis neutralizava Apophis com as suas palavras poderosas. Set fisgava a serpente e Ra, sob a forma do gato de Heliópolis, a cidade do sol, cortava-lhe a cabeça. O caos era evitado por mais um dia
Embora na noite seguinte Apófis, revivido, estivesse novamente à espera, ansiando por engolir o Ra e assim extinguir o sol para sempre. O sol renasce. Quando Ra passava pela oitava região de Duat, chamada sarcófago de deuses, divindades embalsamadas e mumificadas gritavam louvando. Na 10ª região, o deus do renascimento, Khepri, sob a forma de um escaravelho, unia sua alma à de Ra para acompanhá-lo pelos estágios restantes da viagem. Na 12ª e última região, assumia a forma de outra serpente monstruosa chamada Vida dos Deuses. A barca, porém, era rebocada em segurança pela boca da serpente. Ra se transformava imediatamente em Khepri. O seu antigo corpo era jogado para fora da barca. Manzet, a barca do nascente, então emergia no glorioso alvorecer. E assim é a viagem do Ra pelo submundo ou pela noite, né? Quer dizer, submundo. Pelo Duat. Que é o submundo, acho eu, que equivale também à noite. Mas temos aqui uma pequena descrição para o Ra, o Deus Sol. Ra não foi o mais velho dos deuses do Egito Antigo, mas se tornou respeitado acima de todos os outros como o criador de tudo. Na segunda dinastia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, seu centro de adoração era a cidade de Heliópolis, hoje uma parte de Cairo. Por volta da quinta dinastia, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, os faraós do Egito se identificavam com o Ra, erigindo templos para o deus. Faraós posteriores se referiam a eles mesmos como filhos de Ra e incorporavam seu nome no nome deles. Ra, propriamente dito, assumia 3 formas. Como o sol nascente do leste, ele era Khepri, que é o escaravelho, geralmente apresentado com o corpo de homem e cabeça de falcão, com um disco dourado sobreposto e enrolado pela naja sagrada, Ureu. Quando o sol se punha no oeste, ele era Atum, o deus de criação, às vezes retratado com um ancião curvado sobre uma bengala. Esse ciclo diário de uma morte e renascimento veio a simbolizar o ciclo de vida da humanidade, com a esperança de encontrar, como Ra, um renascimento no final da vida. Anyway, aqui vamos nós, e o próximo capítulo é: Ísis viveu sob a forma de uma mulher que conhecia palavras de poder, o nome secreto de Ra. Para os egípcios, o nome era essencial para a existência da pessoa. Apagar o nome de alguém depois da morte significava destruir aquela pessoa na vida após a morte. Ra, o rei dos deuses e dos homens, tinha tantos nomes que nem mesmo os deuses conheciam todos. Ísis, a senhora da magia, tinha poder sobre as palavras e aprendeu o nome de todas as coisas, a ponto de se igualar ao poder com o Ra. Por fim, o único nome que Ísis desconhecia era o nome secreto do Ra. Ra velejava pelo céu e cada dia ficava mais velho. Sua boca ficou flácida e sua saliva caiu no chão. Ísis recolheu-a e acrescentou nela um pouco de pó, moldou numa cobra que deixou no caminho de Ra. Ao tropeçar na cobra, ela o mordeu e Ra caiu por terra, soltando um grito terrível. Os outros deuses o ouviram e perguntaram o que há de errado, mas Ra não podia responder. A mordida da cobra tinha retirado dele o fogo da vida, e seus membros tremiam enquanto o veneno se espalhava.
Quando Ra recuperou a voz, convocou os outros deuses e lhes pediu ajuda. Então, radiante com o poder, Ísis, cujas palavras eram capazes de fazer um moribundo recuperar a vida, ofereceu-se para curar o Deus Sol, dizendo que, para fazê-lo, ele teria que lhe revelar o seu nome secreto. No final, temendo a morte, Ra revelou o seu nome. Usando Ísis, entoou o encantamento. O veneno deixou o corpo de Ra e ele se tornou forte novamente. A Ísis é bastante esperta. É uma das minhas deusas favoritas no geral. Enfim, todas as mitologias. É pena realmente, lá está, que pronto, o Osíris é o rei dos deuses e o rei dos homens e é o rei do submundo e blá blá blá. No entanto, na minha opinião, ele é tudo isso só porque a Ísis está lá para fazer tudo isso acontecer, né? E, enfim, ela tem muito mais poderes em termos de poderes divinos. Ele também tem, ok, mas, enfim, é só a minha opinião. E o próximo capítulo que temos aqui é Nut, a grandiosa, diz: Este é o meu filho, meu primogênito, Osíris e o submundo. Osíris, filho do deus da terra, Geb, e da deusa do céu, Nut, governou primeiro como rei dos mortais. Foi ele que ensinou os egípcios a como sobreviver, como fabricar e como utilizar ferramentas e como cultivar e colher trigo e cevada. Sua irmã e esposa, a deusa Ísis, ensinou as mulheres a fiar, a tecer e fazer pão, cerveja dos grãos. A Ísis era adorada em todo o Egito como a deusa das mães, da fertilidade, da magia, da cura e dos ritos fúnebres. Mais tarde, o culto a ela se difundiu pela Grécia e pelo Império Romano. Deixando Ísis como sua regente, Osíris então viajou pelo mundo, ensinando suas habilidades ao resto da humanidade, pelo que recebeu o título de Venefer, o que significa o eternamente bom. O irmão de Osíris, Set, sentia inveja dos dons e aprovação e tinha raiva porque Osíris deixara Ísis e não ele, atuando como regente. Ai, ai. O plano ardiloso de Set. Quando Osíris voltou de suas viagens, Set tramou matá-lo, usurpar o trono e se casar com Ísis. Convidou Osíris para um grande banquete, para o qual produziu um caixão de cedro, ébano e marfim. Set prometeu dar o caixão para aquele que coubesse dentro dele. Todos os convidados experimentaram o caixão, mas não serviu para nenhum deles. Por fim foi a vez do Osíris, e ele coube perfeitamente. Set tinha construído o caixão segundo as medidas precisas. Antes que Osíris pudesse sair do caixão, Set e seus 72 cúmplices baixaram a tampa, fechando-o com os pregos. Eles vedaram um caixão com chumbo derretido e jogaram no Nilo. O caixão, agora os fins de Osíris, o esquife de Osíris, foi levado pela correnteza do rio à costa, mar adentro até a Fenícia. Um tamarineiro cresceu no torno. What? Um tamarineiro cresceu em torno dele, encerrando o caixão no tronco da árvore, com o rei morto dentro, à procura do Osíris. O rei da cidade de Biblos viu o tamarineiro e admirou o seu tamanho.
mandou que fosse cortado para ser usado no palácio. O tronco, com um caixão ainda vedado dentro dele, foi transformado num pilar para sustentar o teto do palácio. Nesse interim, Ísis lamentava por Osíris e saiu à sua procura. Depois de uma longa busca, ela chegou a Biblos e se sentou chorando perto de uma fonte. Quando as aias da rainha de Biblos vieram até a fonte, Ísis penteou seus cabelos e os perfumou suavemente. A rainha mandou buscar Ísis, fez dela uma amiga e a ama do seu filho, ainda bebê. Ísis amamentou a criança, dando-lhe o dedo para sugar, e decidiu torná-la imortal. À noite, ela a envolveu com chamas para destruir suas partes mortais e também procurou pelo marido sob a forma de uma andorinha. O pássaro piou chorosamente ao voar perto do pilar da madeira onde o caixão estava confinado, sabendo que Osíris estava por perto. Quando a rainha de Biblos viu o bebê em chamas, gritou de pavor e quebrou o encanto, impedindo que a criança se tornasse imortal. Ísis então revelou sua identidade e implorou à rainha sua identidade e implorou à rainha que retirasse o pilar com o caixão dentro. Em seguida, removeu a madeira que havia crescido por volta do caixão contendo Osíris. Jogando-se sobre o esquife, soltou gritos tão lacrimantes que o filho mais novo da rainha morreu com o choque. Sete acha o corpo. Ísis colocou o esquife num barco e velejou mar adentro de volta para o Egito. Quando chegou na terra firme, num lugar tranquilo, ela abriu o caixão e encostou seu rosto no de Osíris, chorando. A deusa escondeu o esquife com um cadáver dentro, num emaranhado de juncos, de papiros. Naquela noite, Sete tinha saído para caçar e encontrou o caixão. É mesmo sorte. Abrindo com violência, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou pelo Egito. Ísis e a sua irmã Néftis, porém, recolheram as partes do corpo de Osíris. Onde quer que achassem a uma parte, Ísis magicamente fazia um modelo de cera dela, que era deixado com os sacerdotes locais, erigindo assim santuários para Osíris por todo o Egito. Depois de recolherem todas as partes do corpo desmembrado, as irmãs sentaram-se ao lado dele e choraram. Ra, o deus Sol, penalizado, enviou o deus Chacal, Anubis, e Tot, o deus Ibis, para ajudá-las. Juntos, eles reuniram as partes do corpo de Osíris, devolvendo-lhe a forma real. Em seguida, Anubis embalsamou o corpo com ungüentos perfumados e encaixou com bandagens de linho. E o enfaixou com bandagens de linho. Antes de o depositarem num ataúde de cabeça de leão. O corpo de Osíris, embalsado e enfaixado, estabeleceu um padrão para todos os reis que se sucederam. Sua força divina, porém, não se exaurirá totalmente. Ísis se transformou num falcão e, pairando sobre o corpo mumificado, soprou sobre o Osíris o alento da vida por tempo suficiente para que ela concebesse um filho, Horus, que viria a vingar o seu pai. Osíris então desceu ao submundo e se tornou seu governante, e Ísis passou a cuidar dos santuários do marido morto. Com o tempo, Horus procurou desafiar Sete e fazer valer seu direito ao trono do pai. Horus e Sete compareceram perante a Ennead.
Esse conselho de 9 maiores deuses se reuniu durante 80 anos, sem chegar a uma conclusão sobre qual dos dois tinha razão, competindo pelo trono. Thoth escreveu para Neith, criadora do universo, mãe do deus Sol Ra e a deusa da guerra, pedindo um julgamento. Neith concedeu o trono a Horus. Ra, porém, favorecerá o Set, porque todas as noites ele o protegia da serpente do caos, Apófis. Enraivecido pela decisão da Neith, Ra passou a menosprezar suas obrigações e só se reanimou quando a deusa Hathor se expôs a ele e o fez rir. Se expôs? Apesar do julgamento da Neith, os deuses continuaram a deliberar sobre quem deveria governar até que Ísis ludibriou Set, fazendo-o advogar contra si mesmo. Furioso, ele desafiou Horus para um combate. Ambos os deuses se transformaram em hipopótamos e ficaram debaixo da água para ver qual deles permaneceria submerso por mais tempo. Ísis fabricou um arpão com um gancho de cobre e o lançou na água. Primeiro atingiu Horus. Ele gritou para sua mãe, que prontamente recolheu o arpão. Ísis logo voltou a lançá-lo na água, dessa vez ferindo o Set. Este, por sua vez, perguntou a Ísis como podia ela maltratar tanto o seu irmão e, novamente, ela recolheu o arpão. Horus ficou de tal modo enfurecido que saltou para fora da água e decapitou a mãe. Em seguida, a deusa se transformou numa estátua de pedra sem cabeça para que a Aniade visse que o seu filho Horus havia feito com ela. Enfim, esta batalha vai ser interessante. Este conflito no geral, que não é só uma batalha. O desacordo prossegue. Os deuses procuraram por Horus para castigá-lo. Set o encontrou adormecido debaixo de uma árvore e lhe arrancou os olhos, enterrando-os no lugar onde eles cresceram como 2 lotos. Quando a deusa Hathor encontrou Horus chorando no deserto, ela capturou uma gazela e a ordenhou. Em seguida, ajoelhou-se ao lado do jovem deus e colocou aquele leite nas órbitas dos seus olhos para lhe restaurar a visão. Hathor contou aos deuses que o Set a havia feito, mas ele decapitou a Ísis, a própria mãe. O fato que o Set lhe tirou os olhos, opá, é um castigo até que não muito mau. Enfim, certo, Hathor contou aos deuses o que o Set havia feito, mas eles estavam cansados da disputa e declararam uma trégua. Simulando ser conciliador, Set convidou Horus para vir à sua casa. E Horus aceitou. Naquela noite, enquanto Horus dormia, Set se deitou entre pois é, já me lembro do que é que vai acontecer aqui. Horus dormia. Set se deitou entre as coxas dele e despejou fluidos na mão do Horus. Quando Horus revelou a Ísis o que o Set tinha feito, ela cortou as mãos do filho e as jogou na água, substituindo-as por novas. Depois, Ísis pegou um fluido do Horus e espalhou sobre a alface, que era o principal alimento de Set, que a consumiu sem sequer saber que essa continha o fluido potente do rival. É uma batalha a sério. Um pouco de criancice. Ainda buscando conquistar o trono, Set arrastou o Horus diante a Eniad,
reivindicando que ele, Sete, deveria ser o governante, pois assumia o papel masculino na relação sexual com o Horus. Os deuses horrorizados cuspiram no rosto do Horus, que negou a acusação. Ele pediu então que o seu fluido e o fluido do Sete fossem convocados diante a Ennead para testemunhar. Os fluidos convocados, o fluido do Sete gritou da água onde tinha sido jogado por Íris, mas o fluido do Horus gritou do dentro do corpo do Sete. O julgamento foi claro e os deuses se declararam favoráveis ao Horus, o que enfureceu o Sete. Ele exigiu mais uma disputa com Horus sob a forma de uma corrida pelo Nilo em embarcações de pedra. Sete construiu um grande barco de um bloco de pedra, retirado do pico de uma montanha. Já Horus fez o dele de cedro, recobrindo com uma camada de gesso, disfarçando-o para que parecesse uma pedra. Seu barco flutuou, mas o do Sete afundou. Enfurecido novamente, Sete transformou-se em hipopótamo e virou o barco de Horus. Longe de chegarem a uma decisão final, os deuses pediram a Thoth que escrevesse a Osíris no submundo. Osíris perguntou por que o seu filho deveria ser passado para trás em relação à herança a que tinha direito, e Horus foi estabelecido como o rei do Egito. Sete acompanhou o Ra para sacudir os seus com trovões, como o deus das tempestades, da violência e do deserto. E assim, não sei se termina a história do conflito deles, mas temos aqui mais um pouco, então vamos lá. Um submundo apavorante. Osíris governava como um senhor dos mortos. Os egípcios imaginavam Duat, o submundo, como um vale estreito atravessado por um rio, separado da terra dos rios, com uma cadeia de montanhas. A cada manhã o sol nascia no extremo leste e mergulhava no extremo oeste ao anoitecer. O trajeto para o submundo era repleto de perigos. Havia um ou outro alento, como no caso da deusa Hathor, que, ao encontrar os falecidos nos confins do reino deserto do deus falcão Seker, ofereceu-lhes sombra sob a sua árvore sagrada, plata, frutas e água para se refrescarem. Na maior parte do tempo, porém, o trajeto desse mundo para o seguinte era cercado por criaturas aterrorizantes, com a fera de uma cabeça de cão que extirpava corações, engolia sombras e habitava perto do lago de fogo. Os mortos recorriam a encantamentos, fórmulas, muitos dos quais constam no livro dos mortos egípcio, para negociar a terrível corrida de obstáculos. Era preciso que ultrapassassem 7 portões, cada um com o seu guardião grotesco. Em seguida, eram levados por Anubis para o Salão das Duas Verdades, onde o coração era pesado numa balança com a pluma de Maat, a deusa da verdade e da justiça e do equilíbrio também. Anubis conferia a balança e Thoth, o escriba dos deuses, registava o resultado sobre folhas da árvore da vida. Se o coração estivesse sobrecarregado pela culpa dos pensamentos e dos atos negativos, superando o peso da pluma da verdade, ele era atirado e tragado por Amut, um monstro fêmea. Esse devorador de mortos tinha a cabeça de crocodilo, a parte dianteira de um leão e a traseira de um hipopótamo. A besta. O julgamento final. Se o peso do coração não superasse o da pluma, o morto podia prosseguir em sua jornada.
Horus, agora no submundo com o seu pai e os outros deuses, levava os falecidos pela mão até a presença do Osíris. O Senhor dos Mortos sentava-se no trono, com Ísis e Aneftis por trás dele, e os 4 filhos de Horus à sua frente, numa flor de lótus. 42 juízes do submundo auxiliavam Osíris em suas deliberações. Aqueles que agradavam podiam esperar a vida eterna no campo de juncos, a visão perfeita do Egito, velejar como estrelas no céu noturno e juntar-se à multidão na grande parca de Ra, para renascer com o sol todas as manhãs. Ao colocar Osíris como responsável pelo submundo, Ra prometeu que o seu reino duraria milhões de anos, mas acabaria um dia. Disse Ra: vou destruir toda a criação, a terra sucumbirá em águas sem fim. Lá ficarei com Osíris depois de recuperar a forma de serpente. A serpente, a forma original de Ra, continha as forças da criação e do caos. A serpente dominará o oceano cósmico, com o rabo na boca, até despertar para recriar o mundo. E aqui termina a parte egípcia neste livro. Eu acho que até continha bastante coisas diferentes que nós ainda não tínhamos falado, como por exemplo o Ra, né? Ou o Atom, todos os nomes dele, e o processo todo quando ele, pronto, morre, nasce, todas as manhãs, todas as noites. Enfim, mas eu acho interessante que, lá está, ele vai se tornar uma serpente assim que ele destruir o mundo. Eu acho que Apophis é a sombra do Ra. Lá está, o estado primordial dele que está à espera dele, basicamente, né? É só o meu raciocínio, né? Mas, enfim. E pronto, aprendemos um pouco mais detalhes sobre a batalha do Sete com o Osíris. Na final não houve batalha nenhuma, né? Porque o Sete simplesmente matou o Osíris. Ponto. A batalha foi entre o Horus e o Sete. Eu acho que o Sete é pintado de uma forma mais negativa do que talvez ele tivesse sido. No final da conta, o Ra gostava dele, né? E ele protegia o Ra todos os dias ou todas as noites no caminho dele pelo Duat ou pelo submundo. Enfim, mas eu mesmo assim acho que a batalha entre o Sete e o Horus foi uma criancice tremenda. Anyway, de qualquer forma, esta é a parte da história que lemos hoje. Espero que vocês gostaram. Ultimamente não tenho criado muitos vídeos, para ser muito honesta, porque vídeos em geral, não só em português. Mas foi porque meio que fui promovida no trabalho e, bem, ser promovida é tudo muito, muito bom e tudo muito cor-de-rosa, até a parte que uma pessoa tem muito mais stress e, enfim, então tenho estado bastante cansada e é isso. Pronto, sei que não é justificativa, mas até pode não parecer difícil, mas enfim, para criar um vídeo leva-me um dia inteiro, tá? Eu tenho que preparar o que é que, aqui o estaminé da filmagem, né? Eu tenho que pôr aqui este, né? Para parecer um pouco, sei lá, um pouco mais agradável. E a própria edição, claro, que é o que leva mais tempo.
Enfim, não sou eu que estou a queixar-me ou algo assim. Eu sou, bem, estou a tentar justificar-me, né, um pouco porque é que os meus vídeos têm sido em intervalos aleatórios. Mas enfim, já sabem porquê. Vou tentar filmar, continuar a filmar, obviamente, assim que estiver num estado de espírito e com energia suficiente depois de todos os dias de trabalho. Mas eu espero que vocês gostaram deste vídeo e nos vemos na próxima vez.